Oi, gente, eu vou fazer aqui uma pequena introdução da primeira e segunda cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A Tessalônica, ela era uma cidade grega, ela era a capital da Macedônia, e Paulo ele vai para essa cidade, e quando ele sai de Filipos, ele menciona isso na carta. As autoridades lá, né, depois de terem batido nele, de terem prendido ele e Silas, as autoridades chegam até eles, pedem desculpa e pedem que eles saiam da cidade. Então eles vão, que a gente poderia dizer, eles foram convidados a se retirar, porque eram cidadãos romanos, e eles vão para Tessalônica para poder pregar o evangelho lá. E lá na Tessalônica acontece algo muito tremendo, assim. O que aconteceu ali foi um avivamento. Eu sugiro que você volte um pouquinho até o capítulo 17 de Atos. O capítulo 17 vai dar detalhes do fundamento dessa igreja. Você vai ver que essa igreja, Paulo permaneceu pouquíssimo tempo nessa igreja, mas muito pouco tempo mesmo. A Bíblia vai falar que ele pregou durante 3 sábados nas sinagogas. E por que Paulo vai para uma sinagoga para pregar o evangelho? Porque Paulo ele era muito assim, muito inteligente, muito perspicaz. Então, ele sabendo que os judeus já tinham a palavra, né? Já tinham o entendimento, já tinham as profecias. Então ficava mais fácil deles começarem a partir do Antigo Testamento. E você vai ver que lá na Bíblia fala, né, que ele durante 3 sábados ele arrazoava, ele expunha, ele pregava. Então, mediante as profecias antigas, então ele pegava ali os textos, vamos dizer assim, colocava, olha, tá vendo isso que diz aqui no livro de Isaías? Olha aqui o que aconteceu com ele na cruz. Então, mais ou menos assim. Então, é por isso que sempre que ele chegava na cidade, ele procurava primeiro uma sinagoga para poder dali expor, né? Expor, quer dizer, realmente colocar ali, comparar, colocar lado a lado, e ali começar a expor o evangelho. E a Bíblia fala que alguns poucos judeus, né, creram, e que muitos gregos creram. E gregos, pagãos, então você pode imaginar aí o que deu. Deu confusão. Reuniu assim, causou uma ciumeira muito grande a ponto dos judeus. A Bíblia fala isso, é importante você dar essa leitura lá em Atos. A Bíblia vai falar que eles reuniram gente da malandragem e acusaram o apóstolo Paulo aí de crime contra Roma. Eles acusaram que Paulo estava pregando, mandaram as pessoas, contrataram pessoas, né, malandros para poder mentir e dizer que estava pregando um outro rei que não fosse César. Isso era mentira. Paulo não se metia na política, ele pregava o reino de Deus. Então a Bíblia vai falar que as pessoas ali ficaram, as autoridades e todo o povo ficaram ali realmente muito assustados, né? E ele teve que chotaram ele. A Bíblia fala que os irmãos saíram com ele da Tessalônica porque senão ele ia ser morto ali. Então essa carta, essa cidade, né? Esse ministério dele foi durante a sua segunda viagem missionária, né? Como eu mencionei, quando ele saía ali de Filipos. E lá ele encontrou assim realmente o que o Espírito Santo fez ali foi um avivamento, porque durante tão pouquíssimo tempo a palavra assim alcançou aqueles corações, esses irmãos, essa igreja vem se tornar, ele vai falar isso lá na carta aos Coríntios, uma igreja modelo. E ele sai de Tessalônica quando ele é escorraçado aí de Tessalônica, né? Ele passa por Bereia, que também ele é rejeitado em Bereia, ele encontra ali uns irmãos muito nobres, que aí esse grupo aí já procuravam estudar a palavra para ver se aquilo que ele falava era verdade. Isso vale muito a pena que a gente aprenda com os irmãos da Bereia. Dali ele vai para Atenas, né? É acusado de tagarela lá em Atenas, e dali ele vai para Corinto, de onde ele escreve essa carta. E essa carta, o intuito dessa carta é para poder reanimar os irmãos, né? Porque ele saiu numa situação assim e ele começa a animar os irmãos. Primeiro ele fala que dá graças a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos eles foram eleitos para a salvação antes da fundação do mundo, né? E ele vai citar aquelas três características de uma igreja madura, que é a fé, a esperança, o amor. A esperança,
aqui sublinho um pouco para dizer novamente que esperança aqui nessa palavra na Bíblia quer dizer que é a certeza, né? A certeza, falando aí no caso da vinda do Senhor Jesus, e a gente vê que a única carta com que ele não menciona essas 3 características é a igreja de Corinto, porque não era uma igreja madura, então a igreja que já tinha uma maturidade, ele falava, né, aqueles que vocês creram, pela fé vocês creram, porque é pela fé que a gente crê em Jesus Cristo, né, de tudo que é pregado, de tudo que é anunciado, tudo que a gente acredita, o que está aqui na palavra é pela fé. E ele tem essa necessidade de reanimar esses irmãos. Ele vai citar que ele queria voltar lá a Tessalônica para poder ensinar mais os irmãos, mas ele foi impedido por Satanás. Então fica um alerta aqui pra gente, né? Sempre quando a gente vai ver que a gente se propõe a fazer a obra missionária, de ensinar a palavra, de orientar, de expor as escrituras, que a gente não se engane, né? A gente não é do tipo que a gente vê o diabo em tudo. Ai, furou o pneu do meu carro, é o diabo. Ah, que não sei o que é o diabo, eu me explodi, é o diabo. Não, não é isso, né? Mas também a gente também não deixa de negar a existência dele, que tem uma resistência realmente dele, quando se trata principalmente de você levar a palavra a alguém. Porque o que João diz? Que conhecereis a verdade e ela vai te libertar, né? Então, realmente ele fala isso, que por algumas vezes ele foi impedido, né, por Satanás, mas mesmo assim, ele fala que está orando pela igreja, ele fala que é importante o procedimento que eles tiveram. Outra coisa que é muito importante ressaltar, que partiu dessa igreja aqui, não foi de Paulo, partiu deles, a iniciativa deles contribuírem, deles levantarem uma oferta para a igreja da Judéia, né? Para lembrar que quando Paulo saiu lá, que fez um acordo com Pedro e com Tiago, e ele disse, então você vai para os gentios, mas não se esqueça dos pobres aqui da Judéia, porque eles estavam passando por dificuldade, porque alguns judeus que moravam em Roma, teve uma grande fome, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus. Então, os judeus foram embora assim, de uma hora para outra, com a mão na frente e outra atrás, como a gente diz, e estavam passando dificuldade lá em Jerusalém. Então, Paulo recolheu essa oferta nas igrejas para poder abençoar a vida desses irmãos. E partiu deles, dessa igreja aqui, que vai se tornar modelo. É por isso que Paulo chama severamente a atenção dos coríntios, né? Lá na igreja de Corinto, os coríntios ele faz essa advertência, né? Porque os irmãos da Tessalônica, sem ter nada, foram os que mais contribuíram. Então, é uma carta que a gente vai ver tanto a primeira, a segunda. A primeira ele escreveu, os irmãos também tinham algumas dúvidas, então mencionaram ali algumas questões para Paulo, e a carta mais escatológica. Quando fala em escatologia, fala da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Porque alguns irmãos tinham entendido errado, eles tinham entendido que para você aguardar a vida do Senhor Jesus Cristo, eles queriam ficar ali, tipo, reunidos em algum lugar ali, orando e tal, e não queriam mais trabalhar e queriam viver de oferta. Paulo falou, não, nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus, né? Eu anseio, você anseia. Então, o que a Bíblia diz? Que o Espírito e a noiva, nós somos a noiva. Todo dia nós aguardamos essa volta, nós levantamos, nós temos que levantar com a expectativa, tomara que seja hoje. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer a nossa vida cotidiana, da gente cuidar dos nossos filhos, da casa, do marido, de trabalhar, de ganhar a sua vida, de estudar, nada disso. Mas o que Paulo vai falar é que a gente deve ficar o quê? Vigilante, permanente, porque essa igreja estava indo muito bem, ela estava exercendo o amor para com os irmãos, mas tinha essa parte aí que tinha de ser corrigida, né? Eles não tinham entendido muito bem. Então ele falou assim, não, nós não somos os místicos, que nós nos reunimos no local e fica todo mundo lá esperando a segunda vinda do Senhor, né? Então ele vai voltar nesse assunto lá na segunda carta. Ele vai falar que porque os irmãos não tinham entendido muito bem ali acerca do que eles tinham exposto acerca disso, né? Vai falar que antes, e alguns já estavam até pregando, né, que o Senhor Jesus já tinha voltado. E ele fala que não voltou, porque um sinal que tem antes da vinda do Senhor Jesus vai ser o que? A apostasia. Tem muita gente que vai apostatar da fé, porque vai ser levantado um anticristo, e ele vai exigir, né, adoração, e aí ainda não é o tempo. Então a gente sabe, e aqueles que são realmente, que se reconhecem como os eleitos de Deus, como os filhos de Deus,
eles não aceitam a se curvar diante de outro que não seja ao Deus vivo e verdadeiro, né? Eles preferem a morte. Esse deve ser. Nós só nos curvamos se for diante do nosso Deus. Lembra o caso lá de Daniel, que saiu o decreto da Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Eles preferiram a morte até de se curvar diante de outro que não fosse o Senhor. Então, que seja assim uma leitura boa para você, que seja proveitosa. Dá uma lida em Atos 17 e o Espírito Santo sempre nos tem a ensinar. Eu tenho certeza que vai falar o seu coração através dessa carta. Então, que a gente possa nos mirar, como a Bíblia diz que ela vai ser uma igreja de referência. Em tão pouco tempo que o apóstolo Paulo ele esteve ali pregando, mas o coração estava tão aberto para receber essa palavra que deu tanto fruto. E que a gente almeje isso, que a gente almeje a ser essa igreja referência. Não referência no intuito de aparecer, mas uma questão de como se nós buscássemos todos os dias a perfeição, sabendo que nós não vamos alcançar, mas sabendo que nós todos os dias nós podemos buscar o nosso aperfeiçoamento. Que seja para a glória de Deus. Amém.